período das chuvas chega ao fim e o nível dos reservatórios de água que abastecem Minas Gerais ainda continua abaixo do desejável. Com um volume de chuvas menor que o esperado para os últimos meses, a preocupação agora é com o período de estiagem, que vai pelo menos até o mês de setembro. O governo do estado adiou a decisão, mas ainda estuda a cobrança de uma sobretaxa dos consumidores que não economizarem água nos próximos meses. E além de pagar mais, o que também assusta a população é a possibilidade de um eventual racionamento. Embora relativamente remota, a hipótese não está de todo descartada. Diante desse quadro, o que nós perguntamos hoje é: Minas Gerais está preparada para enfrentar o período de seca dos próximos meses? O que é preciso que cada cidadão faça para evitar um eventual racionamento? Como as autoridades ligadas ao setor estão enfrentando a crise? O Assembleia Debate discute estes e outros assuntos com os deputados Irã Barbosa, do PMDB, Dr. Jean Freire, do PT e Alencar da Silveira Júnior, do PDT. O Assembleia Debate está no ar. Para entender melhor a gravidade do problema da água em Minas, vamos ver como exemplo o nível dos reservatórios da Copasa, que abastecem a região metropolitana de Belo Horizonte. O sistema Paraopeba é composto pelos reservatórios de Rio Manso, Vargem das Flores e Serra Azul. Em 1º de janeiro, o nível do sistema Paraopeba marcava um volume de 33,3%. Caiu para 29,9% em fevereiro, ficou quase no mesmo nível em março, subiu em abril para 39% e assim permaneceu no início de maio. No dia 25, pequena variação para 38,3%. Rio Manso tinha quase a metade do volume total em janeiro. Caiu para 44,2% em fevereiro, para 42,8% em março e em abril voltou a subir para 53,2%. Em 1º de maio tinha 52,2% e no dia 25 tinha 51,1%. Em Vargem das Flores, o nível era de 33,5% em janeiro, 28,4% em fevereiro, 29,8% em março, subiu para 39,2% em abril e para 40,8% no dia 1º de maio. No dia 25, tinha 40%. Serra Azul é o que apresenta a situação mais crítica. Em janeiro, o volume chegou a apenas 7% do total. Caiu para 6,4% em fevereiro, subiu para 9,1% em março, voltou a subir em abril para 15% e em 1º de maio chegou aos 15,8%. Agora, no dia 25, 15,9%. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no Assembleia Debate. Nós começamos o programa pelo deputado Irã Barbosa, presidente da Comissão Extraordinária das Águas. Deputado, como é que o senhor avalia a situação desses reservatórios? É realmente preocupante ou a situação está sob controle ainda nesses próximos meses? Olha, antes de qualquer coisa é importante lembrar que a situação era muito pior. Quando foram feitas as primeiras previsões em março, o Serra Azul, por exemplo, que hoje está com 16%, na melhor das hipóteses, esperavam-se ele com 2% do total reservado e, na pior das hipóteses, com menos 8%. O que significa menos 8%? Significa usando o volume morto, que é o volume que teria que ser bombeado de dentro do reservatório. É importante lembrar para as pessoas que, apesar de estarem sendo mostrados os volumes dos reservatórios, o mais importante, a maior fonte de captação de Belo Horizonte é o Rio das Velhas. 75% de toda a água que vem, que é consumida em Belo Horizonte, vem do Rio das Velhas, é uma captação direta na fonte, ela não é uma captação reservada. Isso coloca o nosso sistema de água sempre em estado de alerta. Por quê? Porque se o sistema de captação do Rio das Velhas cai, e cai bruscamente, só os reservatórios não bastam na cidade. Então, esse tem sido o principal nível de avaliação. Com as chuvas de abril, que foram uma situação completamente extraordinária, Belo Horizonte saiu do alerta vermelho. Coisas que eram esperadas como sobretaxa já para abril,
possibilidade de racionamento agora em maio, as duas já foram descartadas em abril e maio e ainda estão sob avaliação para junho, o que provavelmente também não ocorrerá. Então, eu posso dizer que hoje a situação é melhor, mas isso não significa que a gestão dessa água não esteja sob perigo. A gente vai falar um pouco mais sobre gestão da água durante o programa. Deputado Jean Freire, e na opinião do senhor, o senhor acha que, por que chegamos a esse ponto? Bem, em primeiro lugar, um grande abraço a todos, um prazer imenso estar mais uma vez aqui nesse debate. Eu acho que houve problemas de gestão para chegar onde chegamos. Concordo com o deputado, o colega Irã, que fala que poderia ser pior, poderíamos estar numa situação pior. E esse início de mobilização já começa aí a colocar uma linha reta. Em alguns reservatórios nós vemos aí que já há uns 2 meses mantém. É evidente que nós vamos entrar no período de estiagem, né? Tem que se preparar também para isso. Mas aqui deixar também os agradecimentos aqui, parabenizar a presidenta da Copasa, que em tão pouco tempo descobriu que esse estado estava enxuto, muito enxuto, verdade, com falta d'água. Mas eu vejo com grande expectativa as mobilizações que eu vejo o governo fazendo, de ir aonde os problemas estão, né? Eu acompanhei o governo do estado presente no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, no norte de Minas, para ouvir as pessoas, né? Porque a questão da crise hídrica, ela chega aqui agora como uma questão pontual de momento, se Deus quiser, mas eu venho de uma região que a gente convive com isso, né? É permanente, é constante lá essa convivência com a seca. Deputado Alencar, e a opinião do senhor? Eu acho que o Brasil e Minas Gerais, nós estamos no alerta. A luz vermelha, que estava amarela já há muito tempo, o Jean falou que já passa por isso, há muito tempo lá na região dele, esse fato de falta de água é rotineiro. E eu acho que aqui a Assembleia Legislativa já teve a oportunidade de dar exemplo há muito tempo que nós tínhamos bons projetos e não foram levados para frente. A realidade é essa. A Copasa também, e com tranquilidade que falo isso, quando se fala hoje de Várzea das Flores, que nós temos com hoje, os dados de hoje, 39,8%, o Irã falou que nós temos podia ser pior, tão melhor do que antes, mas podia estar bem melhor se tivesse uma atenção. Eu falo hoje, estou falando aqui para os telespectadores de Belo Horizonte. Vamos lembrar de Várzea das Flores. Várias e várias vezes nós tivemos a oportunidade de cobrar no plenário uma atenção maior. Estou falando especificamente, vamos colocar de Várzea das Flores. De Várzea das Flores. Quantas foram as vezes que nós falamos, olha aqui, ó, Várzea das Flores está assoreando. A Copasa, aproveitar que a água abaixou, vamos limpar Várzea das Flores. Foi criado um app lá, vamos fiscalizar. Quando a água baixava, era um lixo para tudo quanto é lado. A Copasa nunca ligou, a Copasa nunca chamou, e eu tenho propriedade lá na beira da represa, e eu vejo hoje que várias vezes nós tentamos o quê? Vamos tentar fazer um muro de contenção para que a própria lagoa ela seja preservada, que a estrada não desça a terra, que não assoalhe a lagoa, e a Copasa nunca fez isso. Hoje nós estamos pagando uma falta de atenção da Copasa. A Assembleia teve a oportunidade, por exemplo, anos atrás, trouxe do Japão um projeto importante para essa casa, um projeto importante para Minas Gerais, aonde proibição de válvula de descarga, aquela válvula que hoje que consome aquela água. Belo Horizontina, a população mineira, aprovado um projeto aqui, só ia poder fazer a sua edificação com caixa acoplada. O que acontece? Nós não tivemos atenção da Assembleia para votar uma lei dessa natureza. Trouxe do Japão, nós tivemos no Japão, numa comissão juntamente com o NAL, passamos 15 dias, olhamos o problema da água. Todos os prédios hoje em Tóquio e em todo o Japão, ele tem a captação de água. Eu estou fazendo isso no meu prédio. Nós vamos captar água de chuveiro, a água de tanque, a água não de cozinha, água de chuveiro e a água de tanque da área de serviço ali, ela vai para uma caixa que vai ser feito o tratamento, o mesmo tratamento que é feito nos prédios onde tem as cidades, que existe uma preocupação com a água. É feito o tratamento, nessa água é feita a retirada dela, uma bomba
pressurizada, aonde lava toda a garagem, toda aquela parte com ela. São leis como essa que essa casa fez, não teve atenção do governo, quanto outra. Nós temos mineradoras hoje, em Minas Gerais, levando água para fora. Lá em Dom Joaquim, a mineradora leva a água toda, fizeram um teste outro dia, desceu em 60 centímetros o volume da água e não vai conseguir. Então a mineradora está levando para fora, cabe à Assembleia fazer uma lei cobrando a água de volta para cá. Então, isso que aconteceu, na minha opinião, é o botão vermelho, é de nós políticos, chamar para a responsabilidade para a gente, nós podemos fazer leis, mas leis que vão ser executadas. E eu tenho hoje aqui dentro da Assembleia, na presidência do Irã, esse problema da água que eu tenho certeza que vai ser um deputado que vai fazer pela sua experiência, pela sua qualificação, pelo seu trabalho, sua força de vontade de trabalhar, eu acho que tem várias ideias para trazer e a gente cobrar junto do governo e da população alguma coisa que dê resultado e não fique nesse alerta vermelho nessa situação. Várzea das Flores foi um problema que eu tive a oportunidade ao lado do deputado Ivair Nogueira, ao lado do deputado Rogério Correia, de visitar e de mostrar. São várias as imagens. Eu acho que nós temos que pegar as imagens da Várzea das Flores, anos e anos atrás, pela TV Assembleia. Nós tivemos quantas vezes lá, a gente mostrava, deputado doutor Pedro, nós mostrávamos uma situação e o governo fingia que sim, a gente já não tem nada, não tem problema. E isso que está acontecendo hoje, falta de planejamento e nós não estamos pagando. Estou falando isso. Sou de um governo, faço parte do governo, fiz parte de um governo passado, fiz as cobranças na Copasa e eu acho o seguinte, não é a presidenta que está chegando agora, está tomando outro grande. Eu acho que faltou há muito tempo. Ela é uma presidente de carreira, que vai fazer por onde e ela sabe que é a necessidade. A grande pretório, o grande ouro da próxima década aí, sem dúvida nenhuma, vai ser a água e essa água nós temos que cuidar. O senhor está falando desses problemas de gestão e administração. No início do programa, o deputado Irã também falou dessa situação. O que faltou, além desses detalhes de projetos que passavam por aqui e não foram, às vezes, executados da forma correta pelo governo estadual? Que outro tipo de falta de planejamento o senhor acredita que aconteceu, que deixou a situação chegar nesse tipo, onde nós estamos hoje? É uma questão muito interessante, porque faltou muita coisa. Na verdade, a Copasa ela tem uma das piores gestões de água do planeta. A cada 10 litros que são retirados, né, que nós utilizamos dos reservatórios e do Rio das Velhas, 4 deles se perdem no caminho até o consumidor. Ou seja, para cada 40% de toda a nossa, entre aspas, produção de água é perdida até o caminho da produção. É o desperdício que existe, né, Irã? Exatamente. E a falta de atenção até com os canos que são levados ali. E esse desperdício acontece de várias formas. O pior deles está na própria falta de manutenção das nossas redes de distribuição de água. Isso o morador da região metropolitana acaba presenciando toda hora. São adutoras que estouram, são tubos que quebram, são vazamentos internos das vias, esse esburacamento que acontece constante do asfalto da região metropolitana, quase sempre é por vazamentos internos da rede de água, que acontece demais na região. E principalmente, a segunda principal causa que nós perdemos, de cada 4 litros, 1 litro é perdido por causa de ligações ilegais de água. É o famoso gato d'água, que acontece tanto em residências, e aí eu venho falar para vocês, de longe, a população que mais rouba água do serviço de distribuição da Copasa não são de baixa renda, não. São comprovadamente de classe A e B. E as industriais. Quem hoje mais distorce, mais faz gatos de água, são indústrias, grandes indústrias de médio e grande porte, e residências de nível A e B, ou seja, de pessoas extremamente ricas que não querem pagar a conta pelo que consomem. Isso tem sido um grande problema. A gestão em si é muito ruim. Para você ter uma ideia, uma reclamação quando se estava discutindo a queda do viaduto, é que projetos de construção em Belo Horizonte necessariamente sempre precisam ser alterados, porque a Copasa sequer, até hoje, em 2015,
tem um mapeamento do sistema de distribuição de água e esgoto em Belo Horizonte. Elas não sabem onde fica a própria adutora dentro das vias. Isso acontece também com CEMIG, isso acontece com redes de cabo. Quase sempre, quando você fura um buraco na rua, você acaba estourando uma adutora da Copasa, porque nem a própria Copasa sabia que aquela adutora estava ali. Falta de planejamento, falta de organização, falta de coordenação num sistema. Eu acho que se a gente pegar o Dr. Jean e falar, Dr. Jean, qual que é a solução para a água? Ele vem de uma região carente, se pegasse as ideias dele, do que tem lá, né, Jean? A dificuldade que tem da água lá e trouxesse para cá, então com certeza... A cisterna de captação, de água da chuva, as pequenas conta pra gente um pouco barraginhas. dessas experiências, deputado. Primeiro, assim, eu fico muito feliz, porque, na verdade, quando se vai para um debate, a gente tem, de um lado, pessoas que pensam de um jeito, de um lado, pessoas que pensam de outro. Mas tudo é uma construção. E fico muito feliz de estar e vendo aqui, na questão da crise hídrica, vejo que as opiniões são muito parecidas, né? Fico feliz, deputado Alencar, de ver você desprovido de sigla partidária, colocar aqui que fez parte do governo e colocar muitas situações de culpa nesse governo, né? O deputado Irã teve há pouco tempo participando do seminário internacional na questão da água e ele me mostrando alguns trabalhos que ele pôde presenciar lá, a gente vê que nós ainda estamos muito atrasados, né, na questão de encanação, nós estamos muito atrasados da tecnologia mesmo, né? Então, acho que os problemas, todos nós, eu acho que comungamos a questão de planejamento que faltou gestão, faltou planejamento, como o deputado disse, não foi falta de aviso, né? Eu acho que o país inteiro já avisava, já delineava para isso, né? Mas como você me perguntou, a questão no Vale do Jequitinhonha. Eu chego na Assembleia e quando eu vi falar em crise hídrica, eu fico pensando realmente assim, quando a água faltava no Nordeste do país, quando a água faltava no Vale do Jequitinhonha, o problema era a chuva. A água começou a faltar para os mais ricos, aí agora levou um nome bonito, né? Crise hídrica, né? Preocupado com isso, nós estamos aí junto, o deputado Irã, eu como relator da Comissão das Águas, né, ouvindo várias pessoas, semanalmente tem reuniões para preparar um grande seminário, para apresentar para o nosso governo propostas, que essa casa possa trabalhar também apresentando propostas, né. Nós temos no Vale várias tecnologias, né, como uma desempenhada pela articulação do semiárido, a ASA, que é a captação de água da chuva, né, que muito se perde por aí, vai para os rios e se perde, né? Então, a captação de água pela chuva, as cisternas, né, que agora o nosso governo, o governo da presidenta Dilma quer expandir esse projeto, inclusive, para as escolas. Isso é interessante que nós teremos as crianças, não só na economia da água, na captação da água, mas que elas possam compreender o valor dessa água, o valor de fazer uma horta, de plantar ali em volta dessa cisterna, né? E cisternas produzidas por eles próprios, por pedreiros da região. Isso também dá uma valorização humana fantástica, né? A comunidade... Você tem que explicar o seguinte, a água cai no telhado, ela vem para um duto e vai até uma caixa d'água. O que poderia ter sido feito já há muito tempo nas casas todas aqui em Belo Horizonte. Então é esse sofrimento que eles têm lá. Somente na minha cidade, de Virgem da Lapa. A gente vê isso, várias cidades colocando esse sistema de água, porque é a sobrevivência da população. E para você ter ideia, uma cisterna dessa, ela pode dar o sustento a uma família de 5 pessoas durante 4, 5 meses, né? Na subsistência local ali daquelas pessoas, às vezes até ajudando na criação de animais. As pequenas barragens, né, principalmente nas beiras das estradas, que vai diminuir as erosões, né, vai aumentar o nível de água nos lençóis freáticos, né, revitalizando as nascentes. Eu acho que uma grande coisa que faltou também é que muito se preocupa dessa água que chega na torneira. Muito se preocupa com essa água. E esquece de preocupar com a revitalização dos rios, né, com a revitalização das nascentes, né, com a revitalização, com a preservação da mata ciliar, que se preocupa da água que deixou de chegar na torneira e pouco se preocupa com o nascer dessa água. Agora, o deputado falou da questão da mineração, o deputado Irã falou da questão das indústrias, que são consumidoras altas, nossa água está indo embora. Mas como fiscalizar isso? Como cobrar? O que tem que ser feito? Uma coisa que foi falada aqui, que eu acho que é importante colocar para cada um dos cidadãos de
de Minas Gerais, é que, por incrível que pareça, nós não estamos sofrendo uma crise de falta de água, tá? A nossa crise é de gestão de água. Isso é bem diferente, porque a região metropolitana de Los Angeles, por exemplo, tá? Tem 12 milhões de habitantes. São quase 3 vezes a população da região metropolitana de Belo Horizonte e lá chove 20% do que chove em Minas Gerais. Eles utilizam 20% da água para abastecer uma população 3 vezes maior do que a população de Belo Horizonte. Então, o jeito de captação, o jeito de administração, o jeito de entrega dessa água é totalmente diferente. E isso mostra de uma maneira muito clara o que é a nossa crise hídrica, o que são os nossos comportamentos. Quando se falou aqui da utilização de água, esse é um grande problema em Minas Gerais hoje, é a captação de água, principalmente do lençol freático. Tá? São as captações através, me fugiu o termo, de poços artesianos que são feitos. Para se ter uma ideia, só a Gerdau, na bacia do Paraupeba, que é a bacia que abastece um dos nossos reservatórios, igual foi visto, só a Gerdau ela utiliza 4 metros cúbicos de água por segundo de vazão na sua siderurgia. 4 metros cúbicos de água por segundo, para que as pessoas possam entender, é metade quase do consumo da região metropolitana de Belo Horizonte. O nosso consumo total são 10,5 litros, 10,5 metros cúbicos por segundo de água. Só a Gerdau utiliza 4. Tá? Isso é uma questão que tem sido discutida duramente pelo governo de Minas. Eu tenho participado de algumas dessas questões, inclusive vários deputados, inclusive o doutor Jean, já trouxeram esses problemas para dentro da comissão. O doutor Jean, por exemplo, trouxe a questão de uma mineradora, igual o Alencarzinho falou, que através dos minerodutos tem retirado e baixado o lençol freático de maneira drástica. Mas a principal questão que tem se atacado isso é que hoje não existe um controle disso e principalmente não existe uma fiscalização. O IGAM, que era o órgão que fazia essa fiscalização, ou deveria fazer, para se ter uma ideia, hoje só tem um único hidrólogo no seu quadro de funcionários, que é justamente a sua presidente. E no ano passado só tinha um hidrólogo também, que era a antiga presidente, que hoje é a secretária adjunta de meio ambiente. Ou seja, o IGAM, para se ter uma ideia, não tem um único engenheiro, não tem um único engenheiro de Minas. Eles têm 4.000 pedidos de outorgas, tá? Que estão parados no Instituto para poder realizar, que se fossem dadas, por exemplo, algumas delas já ultrapassariam a vazão máxima do rio Paraupeba. Ou seja, se você der toda essa margem de captação, seca-se o rio. Então, e essa cessão descontrolada de outorgas, nós temos a outorga da Santa Luzia S.A., que hoje pega 2,5 metros cúbicos de água por segundo, que também é um uso absurdo de água, foi dado via decreto do governador. Foi feito ainda pelo Itamar Franco. Imagina, ele deu 30 anos de outorga para uma empresa sem qualquer pesquisa de impacto ambiental, sem qualquer estudo de impacto, e como essas, existem mais 800 outorgas dadas por vários governadores, inclusive até o ano passado, tá? Para empresas via decreto, sem nenhum tipo de controle ambiental. É isso que está precisando mudar. Aí tem esse descontrole, Alencarzinho. O que o senhor acha? De um lado esse descontrole e do outro a possibilidade de taxar justamente os consumidores residenciais. E tem um detalhe, nós temos descontrole e nós temos também a falta de incentivo na preservação. Falava de Los Angeles, você pega a água de Nova York, e a gente está falando isso de primeiro mundo é porque dá certo. Nova York chega a 200 quilômetros,
da cidade de Nova York, ela busca a água é preservada e a cidade ganha, ela recebe para cuidar da água. Ela cuida da água e o tratamento da água. Recebem dinheiro para preservar parte do rio Exato, que passa na fazenda deles. Na fazenda deles. Por quê? Isso aqui não acontece. Olha aqui, Rio Manso e nenhuma outra região existe isso, existe a colaboração, existe o governo pagando o seguinte aqui, ó, deixa o seu animal chegar ali e sujar essa água não, porque essa água é a água que vai abastecer lá. Então ele recebe para isso, para cuidar. Ele cuida da água que abastece outra cidade. E aqui não existe. Eu acho que falta no Brasil regras para a gente cumprir e a gente dar a sobrevivência da população. Brevemente nós vamos ter, se não acontecer, essas regras com urgência, com novas leis, com incentivo e, acima de tudo, com fiscalização, você pode ter certeza que nós vamos ficar sem água. Para os nossos netos, vão passar dificuldade, nós vamos ter que mudar daqui. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos em instantes com outros detalhes dessa questão da crise hídrica. Eu aguardo você.